Westworld Episódio 5. Se você pudesse olhar para o futuro e descobrir qual o seu destino, você faria isso? Para a humanidade no mundo de Westworld, isso não é mais uma questão de escolha, né? Eu sou Gustavo Cunha e qual não foi a minha surpresa quando eu configurei ali o idioma para inglês para assistir esse quinto episódio e comecei ouvindo primeiro francês e depois um tipo de português com sotaque que eu nunca tinha escutado na minha vida, cara. Foi só quando eu vi o Serac ali numa reunião falando com uma versão futura do presidente do Brasil que eu entendi o que estava acontecendo. O mais fantástico é que o Serac fala português praticamente sem sotaque, né? E inclusive muito melhor que o próprio presidente do Brasil que os caras colocaram na série. Podiam ter pego um brasileiro mais da gema pra colocar ali falando, né? Até porque aquele cara só falou português, né? Perderam a chance de colocar, sei lá, o Antônio Fagundes ali, ia ser muito mais bacana. Não deu nem pra entender que tipo de sotaque aquele presidente estava usando. Muito bem, essa cena serviu pra mostrar toda a extensão do poder do Serac, né? O poder que ele exerce sobre todo o planeta. E nós também finalmente descobrimos o motivo daquela imagem recorrente do Rehoboam com um círculo estilizado em preto e branco. O Serac diz que a criação desse sistema foi como alinhar o Sol e a Lua, e esse é o motivo dessa imagem. O que acontece quando a gente tem o Sol e a Lua alinhados? A gente tem um eclipse, né? E é justamente a imagem que nós vemos aqui, uma metáfora da Lua escondendo o brilho do Sol. Esse padrão aparece várias vezes nesse episódio e principalmente no relógio que o Serac usa. Você notou isso, cara? Olha só que demais. Ele usa o relógio não para ver as horas, mas sim para controlar aquelas pequenas flutuações de espaços em branco que ele cita nesse episódio, os momentos em que as escolhas reais podem ser feitas. Tanto que no momento em que ele mata ali o Liam Dempsey Sr., né, a primeira coisa que ele faz é dar uma olhadinha ali pro relógio para ver se tudo continua nos conformes, se o Rehoboam não captou nenhuma anomalia. Da mesma forma, quando ele descobre que a Dolores roubou as informações a respeito dele, ele dá outra olhada no relógio, mas dessa vez ele percebe que as coisas estão andando ali não exatamente do jeito que ele gostaria, né? A gente vê que a parte preta tá começando a tomar conta da parte branca, ali como se o brilho do Sol finalmente estivesse escapando da sombra da Lua. E eu ri muito, velho, com o Caleb viajandão, cara. O que acontece é que o Liam aplicou nele aquela mesma droga que as pessoas estavam usando durante aquele sarau esquisito do outro episódio, lembra? Uma droga chamada Gênero, um psicofármaco digital híbrido, seja lá o que isso for, que coloca o Bagual numa viagem lisérgica dividida em 5 atos, e cada um desses atos representa um estilo diferente de cinema, com trechos de filmes noir, ou filmes de guerra e até mesmo filmes de romance. Basicamente é como se ele estivesse trocando os filtros ali do Instagram a cada determinado período de tempo. Primeiro parecia que ele estava dentro de um daqueles comerciais de perfume importado do Yves Saint Laurent, sabe, com uma imagem em preto e branco, super estilizada e uma trilha esquisita tocando. Então ele passa para um gênero de guerra claramente influenciado por Apocalipse Now, né, com a cavalgada das valquírias tocando enquanto ele tenta se livrar dos seus perseguidores, e depois quando ele entra naquela viagem insólita com a trilha de Love Story no meio de um tiroteio, cara, e meio que se apaixona pela Dolores, nessa parte, velho, eu ri muito. No final das contas, essa droga nada mais é do que o equivalente sintético de você estar num festival de cinema, né? Mas a melhor parte é quando ele pergunta para aquele amigo da Ash qual é o gênero que ele tá vivenciando naquele determinado momento, né? Quando ele olha em volta e vê toda aquela confusão ao redor dele e recebe ali a resposta na lata. Essa é a realidade, cara. Ainda sobre o Caleb, velho, eu vim achando estranho ele não ter se dado conta de que a Dolores é algum tipo de androide por todas as coisas que ele já viu ela fazendo, né? E até mesmo depois que ele viu ela levando um tiro e agindo como se nada tivesse acontecido. Essa é mais ou menos a grande questão a respeito da Disneylândia, cara. Todo mundo sabe que ela existe, mas não é todo mundo que já foi lá pra ver como é de verdade. Dessa forma, no ano de 2059, em que a série se passa, o quão cientes estão as pessoas normais do mundo a respeito dessas misteriosas propriedades habitadas por robôs iguais a seres humanos que fazem absolutamente o que você quiser se você tiver dinheiro suficiente para pagar uma temporada de férias por lá. É claro que o massacre no parque de Westworld correu o mundo nos noticiários, mas talvez a natureza exata do que acontecia por lá antes desse massacre não tenha sido explicada, e é por isso que pessoas como Caleb não fazem a menor ideia da existência de pessoas como a Dolores. Liam Dempsey Jr. abotoou o paletó de madeira, cara. Vai comer capim pela raiz. Ele literalmente morreu na praia, assassinado com um tiro dado pela amiga do Caleb, a Ash, assim como o pai dele foi assassinado alguns anos antes pelo queridíssimo Serac em prol do bem da coletividade. As últimas palavras dele são totalmente enigmáticas, destinadas ao
ao Caleb, ele diz: foi você, you did it. You did it. Talvez isso se refira ao fato de que o Caleb conseguiu se livrar do destino programado para ele e não vai mais ter aquele final, né, com um suicídio daqui a mais ou menos 10 anos. Talvez o Caleb tenha conseguido transformar o futuro dele em uma incógnita, algo que ele vai construir com as escolhas de cada dia, é claro, né, se ele sobreviver ao final dessa temporada. Mas talvez essas palavras do Liam tenham um significado ainda mais profundo e mais sombrio pro Caleb. Lembra daquele momento no túnel quando a Dolores coloca o óculos no Liam para que ele tente ler o perfil dela e ele não encontra nada? Um instante depois ele olha pro Caleb e analisa o perfil do Caleb e ele descobre que o Caleb acredita que ele, o Liam, é o grande responsável pela morte do melhor amigo dele, e o Liam fica completamente surpreso por conta disso, né? Mas não tem chance de dizer por quê. E é justamente aí que entra aquela cena da morte do Liam com ele dizendo: foi você. Não seria possível que o Liam tenha visto naquele óculos que foi o próprio Caleb que matou seu melhor amigo e que depois ele foi mandado para um programa de reeducação que fez um reset na memória dele, a edição que o Serac tinha citado? Porque é justamente isso que parece estar acontecendo nessa cena aqui, né? Então, naquela cena em que a mãe dele diz que não sabe quem ele é, lá no primeiro episódio dessa terceira temporada, não é o Alzheimer que tá fazendo ela delirar, cara. Ela realmente não faz a menor ideia de quem é aquele cara. Talvez a gente tenha essa revelação em algum momento, porque se o Liam conseguiu acessar isso, talvez o Caleb também possa, né? Uma vez que todo mundo agora tem acesso aos seus próprios perfis. E o mais interessante de tudo é que, mesmo depois de toda aquela confusão na praia, velho, de um tiro sendo disparado, aquele magrão, aquele cara ali, aquele homem de negócios, continua parado, simplesmente olhando pro horizonte à beira-mar, cara. Com certeza as notícias que foram pro telefone dele não eram nada boas. Eu sei que você tá pensando, cara, se isso fosse realmente verdade, como é que o Caleb não viu, né, toda essa questão dele ter matado o próprio amigo quando a Dolores mostrou o perfil dele no pier naquele outro episódio? Por quê? Caríssimo gafanhoto, talvez a Dolores tenha falsificado aqueles dados para fazer com que o Caleb ficasse do lado dela. Lembre-se de que ninguém é totalmente bom nessa série. O grande lance é que a Dolores agora tem toda a informação de que ela precisa sobre o seu grande adversário, o Serac, que foi roubada da Insight. A gente pode ver, né, naquele momento que os dois conversam, que ela sabe tudo o que ela precisa saber sobre ele. E a gente também descobre que todos os flashbacks do Serac que aparecem nesse episódio são, na verdade, momentos que estão sendo vistos pela Dolores logo depois que ela roubou as informações da Insight a respeito do Serac, porque ele também tem ali o seu próprio arquivo, né, devidamente criptografado por lá, e agora, graças ao acesso que ela conseguiu do Liam, a Dolores também pode acessar todas as memórias importantes relativas ao seu grande adversário. Como num movimento de ataque nesse jogo de xadrez que os dois vêm jogando, ela pegou todos os dados de todas as pessoas do planeta, assim como as previsões a respeito do futuro de todas elas, e mandou para os smartphones dessas pessoas. É por isso que todo mundo fica tão chocado, né? Uma moça descobre que a filha dela vai se suicidar daqui a alguns anos, enquanto um casal de namorados descobre que um deles vai trair o outro ou alguma coisa assim no futuro, de alguma forma. Punk total, velho. E como era de se esperar, né? As pessoas saem completamente da casinha, perdem completamente contato com a torre. O que parece muito estranho é que, ao que tudo indica, todo mundo recebeu notícias ruins, né, a respeito do futuro. Ninguém parece estar fadado a ganhar na mega da virada ou viver até os 110 anos de vida, uma vida próspera e feliz, cuidando do jardim ali cheio de netos em volta. É só tragédia, suicídio e doença. De uma forma ou de outra, a Dolores vencendo ou não essa batalha, o mundo nunca mais vai ser o mesmo nesse universo de Westworld, né? Uma vez que as pessoas têm conhecimento do seu próprio futuro, elas têm também o poder de mudar esse futuro, mas nós precisamos saber se isso confirma as previsões do Rehoboam de que a exposição da verdade a respeito da manipulação dos destinos das pessoas levaria em todos os cenários a um evento de extinção. Se isso for verdade, então realmente a Dolores já venceu a parada, né? A humanidade tá condenada, é só sentar e esperar isso acontecer. Eu achei esse quinto episódio o mais fraco de toda essa terceira temporada. Ele não chega a fazer realmente nada para mover a narrativa adiante, né? Ele dá uns poucos arremates,
aqui e ali, mas não traz nada de realmente surpreendente. O que realmente vale a pena nesse quinto episódio são as cenas de ação, os momentos impagáveis do Caleb, sob o efeito daquela droga muito louca, e o questionamento que os roteiristas nos colocam quando eles nos dão o ponto de vista do Serac. Ele acredita que o mundo se torna um lugar melhor, mais seguro, se as vidas das pessoas forem colocadas em caminhos pré-determinados conforme as capacidades e as habilidades de cada um. Mas é claro, né? É muito fácil pensar dessa forma, quando seu próprio caminho pré-determinado é o caminho de uma pessoa capaz de ameaçar líderes mundiais enquanto você tá ali voando totalmente de boas num jatinho super tecnológico com paredes de vidro. Enquanto que as pessoas que não se encaixarem nos planos para essa nova sociedade são mandadas para aqueles centros de reeducação nos quais elas são simplesmente editadas, transformadas para se encaixarem nos moldes do que é aceitável. Se você prestou bem atenção, você percebeu que aquelas salas nas quais as pessoas ficam confinadas lembram muito as salas em que os anfitriões eram preparados, né, ou reparados nas 2 temporadas anteriores, ou seja, o mundo se tornou apenas um parque um pouco maior. E como uma prova do quão forte é a convicção do Serac, ele manda o próprio irmão para um desses centros de reeducação sem nem mesmo pestanejar. Tá certo que os caras colocam esse questionamento, né, de uma forma bem mais filosófica na concepção do personagem. Quando Serac é ainda uma criança, ele vê a cidade dele, Paris, e todas as pessoas que vivem nela serem aniquilados por conta de uma bomba nuclear. A partir daí ele percebe que a humanidade está caminhando rapidamente em direção à extinção. Na visão dele, Deus, existindo ou não, se tornou simplesmente incapaz de manter toda essa destruição e sofrimento afastados. Sendo assim, outra entidade onisciente precisa ser criada e colocada no lugar de Deus para fazer esse trabalho. Olha que lance, velho! No final desse episódio nós temos a Dolores e o Caleb partindo em um jato super estiloso para um destino desconhecido. Pode ser que eles estejam indo ao encontro do anfitrião misterioso que permanece oculto na série. Caso você não se lembre, quando ela escapou de Westworld, né, a Dolores estava levando 5 pérolas ali na sua bolsa. Muito bem, nós temos Bernard, o Musashi, a Charlotte e o Martin Connells, além da própria Dolores, que estava levando essas pérolas. Sobra então uma pérola misteriosa, cuja personalidade nós ainda não conhecemos. Lembre-se, porém, de que uma das anomalias que o Rehoboam percebeu um tempo atrás estava acontecendo em Berlim, mas nós não vimos nenhum desses personagens em Berlim. Isso significa que essa pessoa, esse anfitrião, pode estar agindo nesse momento em Berlim, e é justamente para lá que a Dolores e o Caleb estão indo agora. Perguntas. Nos resta esperar pelo próximo episódio para ver se ele nos traz algumas respostas. E por hoje era isso, cara. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui, certo? Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!